O mundo de Demon Slayer é repleto de perdas e mortes. A maioria dos personagens principais já passaram por traumas durante a sua vida que os mudaram para sempre, e não importa se eles sejam humanos ou demônios, todos sofreram muito durante esse processo. E é por isso que hoje nesse vídeo eu vou te mostrar quais foram as 10 histórias mais tristes que foram mostradas em Demon Slayer. Então se prepara e tente não chorar. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Desde o arco do Distrito do Entretenimento foi nos mostrados as histórias dos personagens principais de cada arco. Vimos a história do Uzui, da Daki com Gyotaro e mais recentemente vimos também a do Sanemi e a do Genya. E uma coisa que eu posso te dizer é que caso você não tenha lido o mangá, pode se preparar, porque daqui pra frente é só história triste e pesada. Mas não tem coisa mais triste do que você ter entrado aqui e ainda não ter deixado o seu like nesse vídeo. Deixe o seu like aí embaixo e também a sua inscrição. Pode ter certeza que isso irá me deixar muito feliz. Agora vamos lá conhecer essas histórias. E é claro, esse vídeo está repleto de spoilers. Começando, temos a história de Inosuke Hashibira. Após o nascimento de Inosuke, sua mãe Kotoha fugiu de casa junto com ele para fugir do seu marido, que era muito abusivo com ela. Após um tempo, Doma, o atual Lua Superior 2, os ofereceu refúgio em uma de suas instalações. Lá, Doma era o chefe e praticava um culto chamado de Fé do Paraíso. No início, Kotoha não desconfiou de nada sobre esse culto e seguiu lá morando tranquilamente, mas logo acabou percebendo que na verdade Doma comia todos os seus adoradores, em maior parte as mulheres. Sabendo disso, ela pegou Inosuke e fugiu mais uma vez, mas acabou sendo encurralada por Doma em um penhasco. Quando Doma estava se aproximando dela, ela decidiu jogar Inosuke do penhasco diretamente no rio, em uma tentativa de salvar o seu filho, sendo logo em seguida consumida pelo Doma. Inosuke assim vagou pelo rio até que ele foi encontrado por javalis, que o resgataram e o criaram. Sua história se torna trágica por conta de que sua mãe queria apenas criá-lo e ser feliz, e mesmo que ela tentasse fugir de todos os seus obstáculos, o destino tinha outros planos para ela. E na próxima história temos a do Muichiro Tokito. Quando era uma criança, Muichiro vivia com seu pai, sua mãe e seu irmão gêmeo chamado de Yuichiro. Em uma certa época, a mãe de Muichiro pegou um resfriado que acabou se tornando uma bronquite muito forte. Já muito mal devido à sua doença, seu pai decidiu sair de casa em busca de suprimentos em um dia de tempestade muito forte. Durante sua procura, ele acabou se desorientando devido à tempestade e então caiu de um penhasco e acabou morrendo. Onde, um ano depois após esse ocorrido, sua mãe também acabou morrendo devido à sua doença, sobrando assim apenas os dois irmãos sozinhos. Muichiro e Yuichiro sobreviveram juntos até que Kagayo Buyashiki e sua esposa Amane vieram até sua casa na tentativa de recrutá-los. Yuichiro, por sua vez, se culpou pela perda de seus pais e mudou a sua personalidade, ficando totalmente frio com as pessoas, recusando assim a proposta de Kagaya como forma de proteger o seu irmão. Certa noite, um demônio atacou os irmãos. Yuichiro acabou perdendo seu braço protegendo Muichiro. Em um momento de medo misturado com desespero, Muichiro perdeu seu controle racional e destruiu o demônio com todas as armas que estavam à sua disposição. Logo após a derrota do demônio, Muichiro voltou para casa na tentativa de salvar o seu irmão, mas já era tarde demais, pois quando ele chegou, seu irmão já estava nos últimos momentos de sua vida. Após esse trágico acontecimento, Muichiro foi resgatado por Amane e levado para a central dos Demon Slayers, se tornando assim um caçador. O trauma de Muichiro com essa situação foi tão grande que sua mente acabou bloqueando todas as memórias do que aconteceu, fazendo assim com que ele adotasse a personalidade fria do seu irmão e também o seu ódio aos demônios. Na próxima história temos a de Gyomei Himejima. O Hashira da Pedra Gyomei, quando era jovem, criava de 9 crianças órfãs em um templo. A área onde ficava o seu templo era bem conhecida por ataques de demônios, então Gyomei sempre queimava um incenso de glicínia para afastar quaisquer demônios que lhe oferecessem perigo para ele e também para as crianças. Em uma certa noite, uma das 9 crianças desobedeceu às regras do templo e saiu para além de suas fronteiras. Essa criança era Kaigaku, que futuramente se tornaria o irmão adotivo de Zenitsu e discípulo de Jigoro. Agora, já fora das áreas do templo, Kaigaku foi imediatamente abordado por um demônio, e a fim de salvar a sua própria vida, ele diz ao demônio que deixaria ele entrar no templo e atacar todos que estavam lá em troca dele deixar ele vivo. Na noite do ataque, as crianças não confiaram nas habilidades de Gyomei devido à sua cegueira e natureza frágil, então elas acabaram fugindo. Todos esses que fugiram acabaram morrendo, exceto Sayo, que realmente ouviu as ordens de Gyomei e ficou atrás dele para protegê-la.
Gyomei acabou matando o demônio com suas mãos limpas, mas quando as perguntas dos aldeões chegaram na manhã seguinte, houve um mal-entendido. A versão dos acontecimentos que foi falado por Sayu levou as pessoas a acreditarem que Gyomei na verdade era o assassino, e não o demônio, e ele acabou assim sendo preso injustamente. Mas no fim, Kagaya Ubuyashiki interveio e deixou ele livre, levando ele assim para se tornar um caçador de demônios. Continuando, temos Kanao Tsuyuri. Kanao vivia uma vida de extrema pobreza quando era uma criança. Seus pais eram totalmente abusivos com elas e com seus irmãos, batendo neles e afogando seus filhos caso eles fizessem qualquer coisa que eles não gostassem. Em uma certa manhã, ao acordar, Kanao viu os corpos dos seus irmãos frios na sua casa. Naquele momento, eles estavam mortos devido à surra que eles haviam levado na noite anterior. Esse acontecimento quebrou Kanao psicologicamente, deixando ela sem vontade alguma de viver. E devido à pobreza que a sua família enfrentava, seus pais acabaram vendendo ela como uma escrava. Mas nem isso mesmo fazia com que ela se sentisse triste devido ao trauma que ela acabou desenvolvendo. Quando ela estava sendo levada amarrada pelos compradores, eles foram abordados pelas irmãs Kocho, Kanao e Shinobu. Depois de confirmar que aquela criança era uma escrava, Shinobu distraiu o homem jogando dinheiro para cima. Quando ele soltou a corda, ela agarrou Kanao e as irmãs escaparam para a mansão borboleta. Logo depois disso, as irmãs descobriram a extensão do trauma que foi deixado pelos seus pais, onde a garota nem mesmo tinha um nome e nem conseguia falar. Então foi assim que elas nomearam ela de Kanao e também deram para ela uma moeda, para que sempre que ela precisar decidir alguma coisa, ela jogue essa moeda para cima e assim ela possa saber o que irá fazer. Continuando, temos a história de Tengen Uzui. Tengen nasceu em um clã shinobi que valorizavam o treinamento extenso para seus membros, mesmo que isso lhe custasse suas vidas. Tengen tinha um total de 9 irmãos, onde 3 deles morreram antes dos 10 anos de idade devido ao treinamento abusivo que era praticado pelo seu clã. Com seus 6 irmãos restantes, eles foram forçados pelo seu pai a passar por um treinamento onde eles precisariam matar outras pessoas estando vendados. O que eles não sabiam é que essas pessoas na verdade seriam seus próprios irmãos, e Tengen só foi perceber o truque do seu pai após ele ter matado 2 deles, no fim sobrando apenas ele e seu irmão mais novo. Seu pai sempre tentou influenciá-los que eles precisavam tirar a vida de inocentes para seu benefício e benefício assim do seu clã, mas Uzui nunca foi de acordo com esses termos. Com seu último irmão adotando essa mentalidade que era passada pelo seu pai e não se sentindo mal por ter matado seus outros irmãos, Tengen ficou chocado com esse acontecimento e decidiu assim deixar o clã permanentemente acompanhado das suas esposas, onde após algum tempo ele veio a se tornar um caçador e depois virá assim o Hashira Tuson. Continuando, temos a história de Daki Gyotaro. Gyotaro nasceu na pobreza dentro da classe mais baixa do distrito do entretenimento. Gyotaro teve uma vida difícil mesmo antes de nascer, pois sua mãe tentou tirá-lo do seu ventre inúmeras vezes, o que provavelmente foi um dos motivos pela sua deformação. E mesmo depois que ele nasceu, sua mãe ainda tentou matá-lo mais algumas vezes. Ao longo de sua infância, ele foi repreendido por sua aparência, voz e falta de higiene pelos outros moradores do distrito. Sem dinheiro e sem comida, ele foi forçado a comer insetos e ratos, que ele matava com seu único brinquedo, uma foice que foi esquecida por um dos clientes da sua mãe. Quando sua irmã Umi nasceu, ele ganhou um sentimento de orgulho e começou a agir como seu cobrador dentro do distrito do entretenimento. Depois que Umi completou seus 13 anos, ela já estava fazendo trabalhos nas casas menores. Mas certo dia, quando Gyotaro voltou para casa após mais um dia de trabalho, ele encontrou sua irmã queimada quase até a morte, deixando lá para morrer por ter cegado um samurai com um gancho de cabelo. Enquanto abraçava sua irmã quase morta, o mesmo samurai que ela cegou apareceu atrás de Gyotaro, cortando suas costas na tentativa de matá-lo. Nesse momento, Gyotaro também descobriu que a chefe da casa onde Umi trabalhava estava envolvido na sua emboscada. Sem pensar 2 vezes, Gyotaro reage e acerta a mulher na testa com sua foice, e logo em seguida ele também mata o samurai e sai na tentativa de ainda conseguir salvar sua irmã. Nesse momento, quando não lhe restam mais esperanças, eles encontram Doma, o Lua Superior 2, comendo uma mulher. Ele assim então oferece a transformação em Oni como uma forma de salvação para os 2 irmãos. Gyotaro então aceita a oferta pelos 2, e assim os irmãos são transformados em Onis após receberem o sangue de Doma, se tornando assim os demônios Daki e Gyotaro. Mas mesmo que a partir desse momento eles tenham se tornado um demônio, eles nunca saíram do distrito da Luz Vermelha, para que assim eles consigam se vingar de todos os moradores daquele lugar ao longo dos séculos. Continuando, temos a história do Tanjiro e da Nezuko. Tanjiro nasceu e cresceu nas montanhas com sua família vendedora de carvão.
Embora sua família não tenha desfrutado de um estilo de vida luxuoso, eles viviam felizes e mostravam uma grande quantidade de amor e cuidado um pelo outro. Conforme foi crescendo, Tanjiro aprendeu as técnicas de queima de carvão e passou assim a ser o responsável pela venda de carvão na cidade mais próxima, a fim de ganhar um dinheiro para sua família. Seu pai Tanjiro, antes de morrer, foi uma grande influência para ele, ensinando para Tanjiro os fundamentos do Hinokami Kagura, uma dança que era transmitida através das gerações da família Kamado ao lado dos pá de brinco de Hanafuda, onde após a sua morte, Tanjiro acabou se tornando a figura paterna da família, cuidando de sua mãe e de seus 5 irmãos. Como de costume, em uma manhã, Tanjiro desceu em direção à cidade para vender o carvão, se preparando para o ano novo. Durante sua volta, um homem parou e pediu para que ele dormisse em sua casa, pois a montanha era muito perigosa à noite, pois era quando os demônios entravam na ativa. Quando ele retorna para casa no dia seguinte, ele descobre que sua família havia sido massacrada por um demônio. Todos haviam sido mortos, exceto a sua irmã Nezuko, que perdeu sua humanidade e se tornou um demônio, iniciando assim a história da obra, onde Tanjiro busca uma cura para fazer com que sua irmã seja uma humana novamente. Na próxima história temos os irmãos Shinazugawa. Os irmãos Genya e Sanemi, por mais que não tenham um bom convívio, compartilham de um dos passados mais trágicos da obra. Os irmãos cresceram em uma casa tóxica com um pai abusivo que constantemente atacava sua mãe e seus outros 5 irmãos, mas que um dia, por ironia do destino, acabou sendo esfaqueado e morto por alguém que o odiava. Como o irmão mais velho de 7 irmãos, Sanemi se encarregou de cuidar deles e da sua irmã com a ajuda do seu outro irmão Genya. Certa noite, a mãe de Sanemi não voltou para casa assim como de costume, então Sanemi, por ser o mais velho, saiu para procurá-la, deixando seus outros irmãos sob os cuidados de Genya. Sanemi até conseguiu encontrar sua mãe, mas não da forma que ele queria, pois ele percebeu que ela havia se tornado um demônio e não conseguiu impedi-la de voltar para casa, o que acabou resultando na morte de seus 5 irmãos mais novos. Pouco antes que ela pudesse matar Genya, Sanemi ataca ela com uma faca saindo pela janela em direção à rua. Depois de uma intensa batalha, Sanemi conseguiu derrotar sua mãe graças ao seu sangue que era capaz de atordoar os demônios, mas em troca disso acabou ganhando um trauma eterno. Quando Genya corre para a rua para procurar um médico para seus irmãos que ele acreditava ainda ser capaz de salvar, ele encontra Sanemi com sua mãe mortas aos seus pés. No primeiro momento deu a entender que Genya não sabia que aquela coisa que havia atacado sua casa era sua mãe transformada, então Genya grita e acusa Sanemi de assassiná-la. Mas um pouco mais à frente na história é revelado que Genya na verdade sabia que era sua mãe, e que devido ao trauma e ao desespero que aquele momento lhe trouxe, ele acabou acusando Sanemi sem pensar. Depois disso, Sanemi acabou abandonando Genya e começou a caçar demônios por conta própria, desenvolvendo um ódio insano por eles, e eventualmente se tornando também o Hashira do Vento como conhecemos. Como próxima história temos a do Obanai e Guru. Obanai nasceu em uma família com valores que são moralmente questionáveis. Eles adoravam um demônio feminino semelhante a uma cobra, em troca de dinheiro ou objetos de valor, sacrificando assim qualquer pessoa, principalmente os bebês recém-nascidos de sua família. Por conta de ser o primeiro menino nascido na família depois de 370 anos, Obanai viveu um início de vida trancado em uma gaiola de madeira. O demônio serpente que sua família adorava gostou de Obanai e queria cultivá-lo até que ele se tornasse mais saciável, passando assim todas as noites deslizando ao redor da sua gaiola no escuro e olhando para ele, o que deixava Obanai assustado que ele nem mesmo conseguia dormir até que o demônio fosse embora. Quando Obanai completou seus 12 anos, ele finalmente foi tirado da sua cela pela primeira vez. Ele foi levado assim para uma sala luxuosa e colocado cara a cara com o demônio serpente. Como ele nunca havia visto o demônio, Obanai tremeu de medo e terror com a aparência dele, e descobrindo que a coisa que ficava deslizando ao redor do seu quarto todas as noites era na verdade esse demônio serpente. Durante esse encontro, o demônio ordenou que a boca de Obanai fosse cortada de orelha a orelha para ficar parecida com a sua. Após isso, Obanai foi levado novamente para a cela e apenas pensava em como ele iria fugir e sobreviver depois de perceber que também seria comido pelo demônio. Sendo assim, ele começou a arranhar a grade de madeira da sua cela com um grampo de cabelo que ele havia roubado. Nesse momento, a única coisa que Obanai sentia era medo de alguém acabar pegando ele tentando fugir. Foram noites e mais noites tentando fugir, onde seu único amigo naquele momento era uma pequena cobra que estava com ele em sua cela, chamada de Kaburamaru. Quando Obanai enfim conseguiu fugir, o demônio serpente começou a persegui-lo e quase matá-lo, mas ele acabou sendo salvo pelo antigo Hashira das Chamas, Shinjuro Rengoku.
Por causa da fuga de Obanai, o demônio serpente matou todos os seus parentes, sobrando apenas sua prima mais velha. Quando Shinjuro levou Obanai para vê-la, ela o rejeitou e começou a atacar ele violentamente e gritar, dizendo que a culpa de todos terem morrido era dele, pois ele era apenas um sacrifício que deveria ter ficado quieto e esperado o dia da sua morte. Essas palavras machucaram Obanai, e diferente do que sua prima falava, ele havia pensado no que poderia acontecer com sua família caso ele fugisse, mas ele só queria, na verdade, viver. Seu karma acabou se tornando profundo, e Obanai não conseguia ter uma vida normal, pois ele não conseguia direcionar seus sentimentos para nada, se tornando assim um caçador, onde ele poderia pelo menos dirigir sua raiva aos demônios. Mas mesmo que após salvar as pessoas ele sentisse que algo bom estava crescendo dentro dele, ao mesmo tempo ele sentia como se sua família morta continuasse a arrastá-lo para baixo, impedindo assim ele de chegar em algum lugar. E por fim temos a história do Akaza. Antes de se tornar o demônio Akaza, ele se chamava Hakuji, um garoto que vivia em um bairro pobre com seu pai doente. Para conseguir remédios e dinheiro para seu pai, Hakuji frequentemente roubava dinheiro de outras pessoas e era pego e espancado por isso, onde ele era conhecido como criminoso devido às suas tatuagens de listras que eram feitas em seus braços. Na última vez que ele foi pego antes de ser banido da sua cidade, após ficar sabendo dessa notícia, seu pai acabou se enforcando para evitar assim de ser mais um fardo para seu filho. Desse dia em diante, Hakuji passou a descontar toda sua raiva nas pessoas, batendo em todas elas com seus punhos nus. Após ver Hakuji derrotar 7 homens adultos sozinho, Keizo, o dono de um dojo local, ofereceu para acolhê-lo e ensiná-lo a lutar adequadamente, em troca dele ajudar ele com sua filha doente, chamada de Koyuki. Esse dojo que havia sido herdado por Keizo e que agora era a casa de Hakuji chamava a atenção do dojo vizinho, que queria tomar suas terras e o seu dojo a qualquer custo. Após anos vivendo no dojo, Hakuji estava acreditando que agora ele poderia ter uma vida honesta e feliz. Mas por não terem conseguido vencer nem Hakuji nem Keizo em uma luta direta, os membros do dojo rival envenenaram seu poço, e assim mataram Keizo e Koyuki enquanto Hakuji estava visitando o túmulo de seu pai. Isso acabou trazendo o trauma de Hakuji de volta, pois por mais uma vez ele não estava perto daqueles que o amava para protegê-los. Hakuji então, com toda sua fúria e raiva do seu coração, atacou o dojo rival que havia matado seu mestre e sua esposa, matando todos os 67 membros do dojo sozinho, utilizando apenas as suas mãos. Esse evento, protagonizado por Hakuji, foi tão violento e aterrorizante que foi registrado como um conto ficcional e permaneceu sendo contado por cerca de 30 anos. Pois ninguém acreditava que aquilo havia sido verdade depois de verem a situação dos corpos do membro do dojo que foram deixados para trás por Hakuji. Este feito não chamou a atenção apenas das pessoas que ali viviam, mas também de Muzan, que foi ao encontro de Hakuji, e como ele não havia mais nada a perder, ele aceitou ser transformado em um demônio, se tornando assim Akaza, o atual Lua Superior número 3. É isso, galera, essas foram as 10 histórias mais tristes de Demon Slayer. Deixa aí nos comentários qual você considera a mais triste entre elas. Eu vou indo nessa, te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, valeu!